no Giro de Notícias desta sexta-feira, a gente fala sobre mais um episódio de criminalidade na região. O empresário Nando Neff foi morto a tiros na noite desta quinta-feira na cidade de Turiaçu. O empresário Nando, que era dono de um provedor de internet, foi assassinado com 5 tiros no início da noite desta quinta-feira. O crime ocorreu em um posto de combustível de propriedade do empresário no centro da cidade. Ele foi surpreendido por 2 homens que estavam em uma motocicleta. Um deles desceu e efetuou vários disparos. O empresário ainda foi socorrido por populares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Algumas imagens que circulam pelas redes mostram o exato momento em que os suspeitos fugiam numa moto sentido fora da cidade. Segundo informações, Nando já havia sofrido uma tentativa de homicídio há 2 anos, quando teve um carro da sua propriedade atingido por tiros. Ainda não há informações sobre a motivação do crime, mas a Polícia Civil segue investigando o caso. Polícia Civil recupera búfalos furtados e prende mulher por receptação em Pinheiro. A Polícia Civil, por intermédio do 2º DP de Pinheiro, em conjunto com a equipe da 5ª Delegacia Regional, recuperou 2 búfalos que foram furtados no último dia 16. A Polícia Civil autuou em flagrante a conduzida TCF por receptação de animais, após receberem uma denúncia anônima informando onde estariam os búfalos furtados. As equipes de polícia e civis se deslocaram até o local, onde constataram 2 animais escondidos em um curral dos fundos da casa. Os mesmos foram identificados pela marcação feita através do ferro. A conduzida foi levada ao presídio de Pinheiro, onde ficará à disposição da Justiça. Pai de jovem que morreu após murro se apresenta à polícia e é liberado após depoimento no Sertão. O pai da jovem de 20 anos que morreu na noite de sábado com suspeita de traumatismo craniano após murro compareceu à delegacia, onde foi ouvido e liberado. Segundo o delegado Ilamilton Simplício, ele disse que teria empurrado a filha durante uma discussão, mas não recorda se ela caiu ou bateu a cabeça. Michele Macena de Andrade Nascimento morreu no Hospital Regional de Souza por hemorragia intracraniana. A suspeita é de que o murro dado pelo pai dela tenha provocado a morte. A agressão aconteceu no município de Uiraúna, onde mora a família. O delegado afirmou que o pai negou ter dado um murro na filha. Em depoimento, o homem disse que teria empurrado Michele na região da cabeça com o punho fechado. A situação ocorreu durante uma discussão entre a jovem e o irmão dela de 9 anos. O homem ainda disse que não se recorda se Michele chegou a cair ou bater a cabeça na parede. Segundo ele, o relacionamento dos dois era normal. Contudo, uma prima da jovem disse em depoimento que ela relatava ter problemas de relacionamento com o pai. Ele foi liberado, mas o caso segue em investigação. O TSE diz que eleitor deve entregar celular antes de entrar na cabine de votação. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade nesta quinta-feira que o eleitor deve entregar o celular ou qualquer outro aparelho eletrônico antes de entrar na cabine de votação no dia da eleição. O objetivo da medida é garantir o sigilo do voto. Além disso, detectores de metais poderão ser utilizados em situações excepcionais, avaliadas caso a caso pelo juiz eleitoral. A Corte respondeu a uma consulta do Partido União Brasil, que questionou ao tribunal se a proibição de celulares na cabine de votação ainda está em vigor. O partido alegou que uma resolução da Corte deste ano passou a prever que, para que a eleitora ou eleitor possa se dirigir à cabine de votação, os aparelhos mencionados no caput deste artigo deverão ser desligados ou guardados, sem manuveios na cabine de votação. Os ministros então responderam que o celular não poderá ser guardado no bolso ou desligado e deverá ser entregue pelo eleitor antes de acessar a cabine de votação. Depois do voto, o equipamento é devolvido. Propaganda eleitoral na rádio e na televisão começa nesta sexta-feira. Os candidatos aos cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital começam hoje a apresentar suas propostas aos eleitores durante a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão aberta. A propaganda será veiculada nas emissoras que operam em VHF ou UHF, bem como nos canais de TV por assinatura administradas pelo Senado, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas, a Câmara Legislativa do Distrito Federal ou as câmaras municipais. Deverão ser utilizados recursos de acessibilidade, como legendas em texto, janelas com intérprete de Libras e autodescrição sob responsabilidade dos partidos, federações e coligações. No caso da disputa para presidente da República, cada candidato terá um tempo específico de propaganda, conforme cálculo do Tribunal Superior Eleitoral.
O tempo de inserção de cada candidato é diferente, pois é calculado conforme a representatividade dos partidos políticos na Câmara dos Deputados. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro, quando os eleitores irão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Caso haja segundo turno para a disputa presidencial e para governos estaduais, a votação será em 30 de outubro. As propagandas eleitorais que são de extrema necessidade para ajudar o eleitor a decidir o seu voto, ouvindo, assistindo, acompanhando seus candidatos e analisando cada proposta. O nosso Giro de Notícias fica por aqui e a gente se encontra no programa de segunda-feira.